Hoje vamos então falar mais um pouco do nosso padroeiro. Vemos no encontro passado que ele fez aquela travessia do Mar de Messina, chegando então a Sicília. Chegando na Sicília, ele quis então ir na cidade mais próxima, que é a cidade de Milazzo. Nesse caminho, ele chegando até o caminho para Milazzo, ele encontra um homem enforcado numa árvore. Francisco chega e olha e diz: como é injusto essa justiça dos homens. E pede então para seu companheiro que está junto com ele, aquele que é mais moço, que então suba na árvore e solte aquele moço que está pendurado naquela forca. Ele solta e Francisco recebe nos braços e ele volta à vida. Então, os próprios que estavam junto com Francisco disseram: realmente Francisco ressuscitou este homem que estava há 3 dias pendurado numa forca na árvore. Francisco continua então até chegar na cidade de Milazzo. Lá então ele realmente se preocupa com a construção da igreja e também o convento. E também nessa construção há muitos prodígios, milagres, né? Certa vez eles já estavam terminando a parte da cobertura da capela, da igreja, e colocando aquelas madeiras que seguram o telhado, que chamam uma trave, um caibro, que chamam, né? E eles foram colocar e aquela peça ficou muito curta, não dava o tamanho certo. Então ficaram eles preocupados e Francisco diz: deixa comigo aqui. E Francisco pega aquela madeira e, como se fosse uma borracha, ele estica no tamanho certo. Então foi realmente mais um milagre aí que aconteceu durante esse momento da construção. Mas também Francisco, a sua fama, a tudo que ele faz, a sua obra, chega também até ao Papa. E o Papa, então, Paulo II, ele quer então conhecer melhor esse Francisco que está fazendo esse movimento eremítico, né? Que ele é uma pessoa humilde que está lá e ele procura então de conhecer melhor. Ele chama então um dos seus assistentes, que é o Monsenhor Baltazar, e pede então que vá encontrar com Francisco. Monsenhor Baltazar então segue a caminho para Paula. E ele chega primeiro, vai então falar com o bispo de Cosenza, que é o bispo da região, e então o bispo já fala bem de Francisco, fala quem é Francisco realmente. E ele manda então, o bispo coloca também o cônego Carlos para acompanhar o Monsenhor, então, até encontrar-se com Francisco. E eles vão os dois de manhã cedo, chegam lá e está no momento da hora da missa. E eles começam a observar, quem será aquele que está servindo a missa nesse momento lá? Será que é Francisco? Depois eles reconhecem, um humilde frade que está ali, verem que realmente é Francisco. Terminando aquele momento da missa, eles encontram com Francisco e ele tenta beijar a mão de Francisco. Mas o Monsenhor tenta beijar a mão de Francisco e Francisco não deixa. Diz: não, quem deve beijar a sua mão sou eu que devo beijar a sua mão, que foi consagrada há 30 anos, né? E então Francisco diz: então vamos recolher-se até na minha sala, na minha cela, que é o local onde que Francisco ficava, né? E eles chegam lá, está muito frio assim, de manhã cedo, e Francisco pede então para que os outros levem para ele uma vasilha cheia de brasas, né, acesa, para que possam se aquecer. E o Monsenhor, então, ele vai direto no assunto e fala assim: eu conheço bem, falou para Francisco, o que você está fazendo e o que você está
inserindo em teus frades é uma coisa, essas regras muito fortes, que para nós, para nossa fraqueza, na nossa natureza, isso não é compatível. E ele fala, então, por isso, você está desaprovado com essa tua norma de vida, é muito forte. E então ele diz assim que isso está sendo desaprovado por pessoas mais prudentes. Francisco escuta aquilo e segue onde está aqueles brasidos que estavam aquecendo ali. Francisco pega um punhado dessas brasas quentes e leva para o Monsenhor e diz assim: ó, Monsenhor, aqueça, está muito frio. E quando ele leva isso, né, Monsenhor, e ele fala assim para o Monsenhor: para Deus tudo é possível se nós tiver fé, falou para ele, né? Nesse momento, esse Monsenhor então se joga de joelho adiante de Francisco, e nesse momento ele consegue então dar um beijo na túnica, naquela veste de São Francisco, né? E ele então reconhece realmente que Francisco é um santo. Então esse Monsenhor então volta então para Roma para levar a sua notícia ao Papa. Mas isso vamos ver então no próximo encontro. Vemos então que Francisco, ele realiza milagres, ele faz seu apostolado e ele também converte as pessoas que não acreditam que Deus estava com ele, né? Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.